Vamos gravar. Depois de muito tempo. Esperar a madame se arrumar. Que demora. Vem, senta aqui. Deixei uma cadeira separada pra ti. Especial para convidados. Aqui. Não. Levanta daí. Parece que eu sentei dentro de um balaio. Levanta daí, deixa eu botar uma almofada. Tony, hoje tu faz a abertura do vídeo. Improvisa, faz o que tu quiser. Faz o que quiser. Fazer o que quiser, não sei, eu tô meio desatualizado. Vai lá e faz o que tu quiser. Bom, aí galerinha, eu tô aqui hoje pra contar um pouco da minha história, tá? História de dom que eu fiz do passado, e uns potros redomões e algumas éguas chucra. De muitos tombos e pialo. Tô aqui hoje são e salvo, aquelas gauchadas de antigamente. Essa aqui é minha sobrinha, Milena Rodrigues. Eu sou o Tony Rodrigues. E vamos lá então. Então, hoje eu trouxe o Tony aqui pra gente falar um pouco de doma. Pra ele dar algumas dicas e contar um pouco das proezas e façanhas dele. E já que vocês têm muita dúvida sobre isso, e vocês sempre perguntam se o Tony doma, se o Tony isso, Tony aquilo, o Tony é meu tio. E ele vive por aqui, até agora tá um pouco sumido, né? O que tu tem feito da tua vida, assim? Eu tenho trabalhado muito, né? E as atividades nem todas são aqui em casa, então eu tenho meio afastado da Milena aí, mas sempre de olho nela por longe, né? Pra ver se ela não vai fazer nenhuma besteira, vai que montar algum calo chucro, como eu fazia antigamente. Isso é um perigo. Então eu vou fazer algumas perguntas, assim, eu não anotei nada, até que tô com o meu caderno aqui, mas eu anotei nada. Vou fazer algumas perguntas meio aleatórias, assim, o que me vier na cabeça, então o que eu perguntar, a gente não combinou nada de resposta, nem nada, então seja lá o que Deus quiser. Vamos começar. Com que idade tu domou o primeiro cavalo? Eu comecei a domar meus primeiros cavalinhos, né? Na época eu já tinha ali na base de 13 para 14 anos. Uma foi uma égua do seu Valde Moitinha e também uma potranca do seu Toninho, irmão do Herto Varga. E foi por ali que eu comecei minhas domas, né? Por andar bem a cavalo e já sabia um pouco, né? Meu pai foi domador, o meu irmão também domava na época, então... Qual irmão? Claudir Rodrigues, o pai da Milena. Domava? Domava mesmo. E daí eu Mas caía comecei... mais do que domava? Naquela época a gente amadrinhava muito bem, né? Pra não deixar corcoviar e tal, mas sempre deixava dar uma escapadinha pra dar uns pulos, ver se o cara se agarrava bem ou não. Então sempre tinha algumas artes no caminho, né? Era divertido, era bom. Mas foi por essa idade que comecei as minhas primeiras domas, né? Tipo, por não ter um professor todo dia junto, né? A gente ia fazendo o que a gente sabia, né? Então amansar bem de corda, as primeiras montadas sempre o mais velho junto, pelo menos para se ele desse uns pulos, coisa assim, não se trancar em alguma cerca, né? E com o cavalo corcoviano muitas vezes ele vai à cerca, né? Então, para não ficar tão perigoso, saía um de a cavalo, um cavalo manso junto, para fazer um costado. E tu aprendeu isso tudo com o vô? Com o vô Cláudio? Na época eu aprendi mais, talvez foi com o meu irmão. Era o que mais estava perto, né? Foi o Mas Cláudio. ele aprendeu com o vô? E ele já aprendeu com o vô, já aprendeu com os mais adultos na época, né? Os mais velhos na época. Então, eu aprendi algumas coisas com o meu irmão, o mais velho, Cláudio. E depois das primeiras montadas, né, a gente já saía pro campo e muitas vezes saía sozinho e ensinava a esbarrar, lastrar. São as primeiras regras da doma, né, para quem doma assim a campo fora, né,
para fazer uma lida gaúcha, né? E nesse meio tempo já vai bolhando um laço, bota de arrasto, cuida muito no descer do animal, montar nele de novo, sempre tentando usar ele e ficar parado, e é por aí. Depois que ele estiver esbarrando bem, que é usado o bocal de saída, né, um bocal de couro, né, esbarrando bem nas primeiras montadas, até ali pela terceira, quarta montada, daí já se usa mais usar o bocal, né, mais frouxo, cuidar, ver se não está machucada. Diminuir a pressão. Diminuir a pressão do bocal, ver se não está machucada a gengiva ali do animal, né, cuidar um pouco disso aí. Na época, até quando estava machucado e o animal não estava obedecendo ainda 100%, usava até uma meia fina, até ele... O que é o bocal? O bocal é uma parte de couro sovado, é uma tira de couro que dá umas 2 voltas na boca do animal com o auxílio de 2 argolas. Só na parte de baixo? Na parte de trás. E daí tá do lado ali, com uma certa pressão no queixo, né? O animal sentir que tá bem atado pela boca, né? Os primeiros dias, até nas primeiras montadas, alguns genete, alguns domador, uso derrubar o calo já na primeira montada e dar uns golpes. Se deita ele de um lado, dá uns golpes, uma meia dúzia, segura até ele espernear. Depois vira pro outro lado, calo deitado, maniado, também dá uma meia dúzia de golpe e no último puxa bem e segura. O calo fica com o peito no queixo até ele espernear. Dali para frente, já o calo se levanta, né? Encilha, munta, e naquele primeiro dia alguns já obedecem. Os outros vão obedecer a partir da segunda, terceira montada, eles já vão sentir que tem que parar e recuar. Isso é uma doma tradicional, né? A doma racional já muda um pouco, né? Já vem um ensino desde baixo, o animal já aprende a vastrar no buçal, então facilita um monte, né? Hoje já estão misturando as duas domas, mas na minha época era assim que nós fazíamos, tá? Prosseguindo, tá? Eu aprendi uma parte com meu irmão, os meus irmãos todos participaram de algumas domas. Claudir é o mais velho, depois vinha o Claudionor, também ajudou bastante, também acho que domou na época. O Renato domou um cavalo, isso tu pode contar pra ele. Ele domou um cavalo burrizinho aqui, acho que foi o único cavalo que ele domou. Eu vou pegar uma hora dessa com a linha tostada. O Renato domou um cavalo. Vocês domavam cavalo pra qual finalidade? Pro laço? Pra, tipo, apresentar giro, apresentar, sabe, ser um cavalo ligeiro pra trabalhar na mangueira? Ou pra carroça? Pra que vocês domavam? Bom, Era pra vocês? Era pra gente de fora? Nós domamos gente fora, tá? Peguei muitos calos pra ajeitar também. Calo bardoso, nós ajeitemos. Alguns voltou a prestar, outros não prestaram mais. Aqui eu nem sei qual é a finalidade que tiver, né? Porque nem todo cavalo serve para aquilo que o cara quer. Todos os cavalos, desde o começo, tendo uma boa procedência na doma, cuidando, ele pode servir para qualquer lida. Mas se tu começar um animal para correr carreira, domar para correr carreira e depois quiser botar pro laço, fica difícil. O cavalo, dependendo da raça, fica muito violento, já não vai obedecer a mesma coisa. Então, se tu domar de primeiro pro laço, ensinar no gado, ele pode vir ser um cavalo para as duas lidas. Tem muitos cavalos que servem para muitas funções. Eu tive cavalos na época que foi ajeitado para laçar, cavalo que trabalhou na carroça, cavalo que lavrou, arado de ferro, cavalo que correu carreira. Então tem muitas finalidades o animal. O animal tudo leva do cara ensinar. Se ensinar, ele pode dar bom para várias funções. Se fosse pra tu domar um cavalo hoje, tu consegue? Eu conseguiria domar um cavalo tranquilamente. Tu ainda doma, né? Sim, domo. Ele doma, mas ele não doma pra fora. Já domou muito pra fora. Quando eu era pequena, tu sempre tava domando um cavalo ou outro, que eu me lembro. E agora, acho que a tua última égua que tu domou pra fora foi aquela do coisa, né? Das abelhas.
Não. Que desabilito, Marcos? Ah, teve a agachada do Marco Watts, um amigo do portão aqui, trouxe uma agachada foi a aqui, última que ele domou pra fora. Eu não queria mais domar também, porque além do animal para domar, tu tem que tirar tempo para ele. Não adianta tu chegar disparada, querer botar os arreios nele e já sair pro campo, porque fazer as mesmas coisas que um cavalo domado faz. Quantos dias tu domou aquela égua? Aquela égua em 30 dias tava fazendo coisas que cavalo maduro não tava fazendo. E eu, com a terceira montada nela, eu já tava laçando com ela, tá? Por isso que eu digo, eu tinha um pouquinho de tempo e eu me dediquei a ela. Eu, em primeiro lugar, um animal ganhar a confiança da pessoa, ela tem que sentir que tu tem confiança nela. Então eu tratei bem dela, eu dava banho nela, eu cuidei bem dela e não surrava, eu não judiava dela. E ela obedecia com facilidade todos os comandos. Então, rapidamente, embuçando o gado no campo, com paciência, tocando para lá, tocando para cá, apartando um do lote, mesmo deixando ele vir correndo pro lote, eu deixava ela acompanhar, e ela tinha gosto por aquilo. Uma eguinha sensacional, ela gostava do animal, gostava de gado, sabe? E aquilo tudo influenciou muito, né, na doma dela. Então ela saiu daqui, uma égua laçando muito bem, e até me encantei pela égua. Se o Marco não tivesse vendido ela, até tinha ficado com ela. Com a docilidade que ela tinha, a mansidão que ela adquiriu em pouquinho dela. Essa foi a última égua que eu domei. Já domou algum cavalo que foi pro freio de ouro? Não. Não? Não chegou nesse nível? Domei vários cavalos, serve até pra carroça, mas o freio de ouro nenhum. É pra falar, não é pra mentir, né? Ai, meu Deus. Pode mentir, pode dizer que tu já botou 3 freios de ouro lá nas pistas da... Eu ajeitei muito o cavalo pro laço. Na época que eu participava bastante, muitos cavalos eu ajeitei, ficaram todos bons de laço. Mas para essa função de prova de rédea e tal, eu até participei de muitas provas de rédea, que vem ser tradicional. Vem ser uma coisa meio parecida, mas nem perto do percurso. Isso. Tá? Oficial então, da BCC. A prova mesmo. de rédea campeira, que eu falo prova de rédea campeira porque às vezes quando a gente fala rédea, associa com a prova da BCC, a prova funcional da BCC, a prova deles. Tem nada a ver com a prova deles. A prova deles eu acho que é dividida em 4 ou 5 partes. Tem apartação, tem várias coisas que naquela ali não é só um circuito básico, é um percurso básico que é feito em menos tempo e tem que correr conforme as regras. Bem diferente.